Bem-vinda à minha casa. Aqui há um lugar para quem deseja caminhar e é a mesa que nos encontramos. Estou aqui, possivelmente como resposta a perguntas que você nem tenha pronunciado, mas que o seu coração clamou. Mulheres em quartos escuros, atrás de paredes, como eu já estive, clamando, muitas vezes sem forças, sentindo-se presas, sufocadas, mas a história não termina no escuro. A possibilidade de recomeço. Chegou o tempo de florescer, de ocupar o seu lugar, de ser filha. Eu, cristã, escritora e terapeuta, sento-me à mesa para compartilhar com muito amor uma das formas pelas quais fui chamada a repartir o pão. Sendo filha e irmã, sim. Somos irmãs. Não estou aqui para convencer. Não. Estou aqui para compartilhar, trazer clareza sobre o que me foi confiado aos corações que verdadeiramente desejam compreender e caminhar. Em Malaquias 4:6 está escrito: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Até aqui. E em 2 Coríntios 5, 18 ao 20, descreve que Deus nos reconciliou por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Olha que coisa linda. Como aprendi sobre honra com Abba, honro e agradeço a Bert Helling, que contribuiu com a humanidade ao sistematizar a constelação familiar, uma ferramenta que também pode ser compreendida como recolocação ou reposicionamento familiar. Por meio dela, somos conduzidos a enxergar com clareza o nosso lugar. E ao vê-lo, podemos retornar, inclusive ao nosso lugar de filha. Eu quero ler um trecho do livro dele que diz assim: as constelações familiares unem o que antes estava separado. Nesse sentido, está a serviço da reconciliação, sobretudo com os pais. Olha, o encaixe. Quanto faz sentido. Uma das coisas que o Pai nos chama é para vivermos como filhos, e não para sobrevivermos sendo escravos. Saber e ouvir versículos decorados era um lema para mim, até que aprendi a viver. Na prática, tais versículos decorados. E estar aqui, em meu lugar, estar em meu lugar, e desfrutar de uma vida como filha foi um dos maiores aprendizados que recebi através dessa ferramenta. E como Jesus nos ensinou ao repartir o pão, estou aqui, à luz da Bíblia. Bem, há alguns recursos que podemos usar para realizar esse trabalho, e um dos recursos que eu uso foi também usado no tempo dos sacerdotes. Sim, a água. Eu sei que algumas pessoas podem ter dúvidas quando vem o uso da água e dos bonequinhos de EVA, no atendimento de constelação familiar à luz da Bíblia. E eu quero, com muito amor, trazer descanso ao seu coração e explicar que sim, é um recurso usado a serviço de Deus, a serviço do Rei. Não é do diabo, até porque ele não tem nada. Inclusive, nem a chave da própria casa ele tem. Sim, tudo foi o Criador quem fez. E nós, como filhos, usamos e trazemos, devolvemos a glória para Ele, para Deus, para o Pai. Em Mateus 12, o argumento de Jesus em relação aos fariseus que duvidaram de sua ação é que, se ele estivesse agindo pelo diabo, seu próprio reino estaria em divisão e destruição, e não trazendo a reconciliação, a união, a comunhão que ele estava realizando. Então, tudo é de Deus. A diferença está em quem usa aquilo que ele criou. E se isso promove reconciliação entre os filhos e o Pai, então estamos a serviço do reino. A água, na própria Bíblia, sempre aparece como símbolo de revelação, de purificação, de vida, de movimento. Em Gênesis, desde lá do princípio, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Também Jesus é mencionado como a água viva. E a palavra
é também comparada como a água que lava. Mais da metade do nosso corpo é água. Deus nos formou com algo que responde, que se move e que carrega a memória. Que incrível, né? A água na Bíblia é um lugar de começo, né? Como é citado lá em Gênesis, antes de qualquer forma, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Onde há água, há possibilidade de vida, de revelação. O batismo também. O batismo nas águas é um marco espiritual, é um símbolo de morte da velha vida e nascimento para uma nova identidade. A água não salva por si, mas aponta para uma transformação espiritual e profunda. A água responde ao ambiente. Ela recebe movimento, reage àquilo que é colocado nela. Assim também somos nós. Respondemos aos ambientes, às palavras e às verdades que acessamos. Então, a água não governa, a água não decide, a água não cura. Ela apenas coopera. Pastor, eu, não curamos o outro, apenas cooperamos. O poder vem de Deus e tudo o que revela a verdade aponta para Ele. Então, a água, ela carrega ressonância, né? Ela reage, ela revela movimentos. Ela não tem poder em si mesma. Ela apenas é um meio. Compreendido? Assim como também foi um meio, a vara de Moisés. A vara de Moisés não tinha poder. O barro nos olhos do cego não tinha poder. O poder veio de Deus. E no meu atendimento, tudo começa com a conversa. Sim, você vai ser ouvida, compreendida, e você trazendo uma questão, uma dor, um conflito, juntas, vamos olhar para isso e observar o caminho de solução. Então, uso alguns recursos e um dos recursos visuais que utilizo é o refratário com água e os bonequinhos de EVA. Esses elementos não fazem nada sozinhos. Novamente, não fazem nada sozinhos. Eles apenas ajudam a visualizar aquilo que você já carrega, que já estava ali, mas invisível. E entre diversas citações sobre a água, em Números 5, do 11 em diante, vemos algo precioso, muito precioso, que ali havia algo oculto, uma verdade que não estava visível, um conflito que precisava ser revelado. E quem entra em cena? O sacerdote. O sacerdote buscava a verdade, buscava trazer reconciliação, direcionado por Deus, se colocava como ponte, como meio. Ele conduzia um processo santo. Para quê? Para que aquilo que estava escondido viesse à luz. O sacerdote, ele não criava a verdade ou manipulava, ele apenas se colocava diante de Deus, para que a verdade fosse revelada. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:9 que somos sacerdócio real. Que coisa linda. Ser sacerdócio real é ser alguém que se coloca a serviço, como ponte, como meio, para cooperar com Deus na cura, na restauração e na verdade. Quando eu estou ali como terapeuta, à luz da Bíblia, eu estou a serviço do reino, servindo a sua vida, ao seu sistema familiar. Não é sobre mim, é sobre Deus revelando, curando e trazendo ordem. Somos sacerdócio real. E o que é sacerdócio? Na Bíblia, como vimos, o sacerdote, ele era aquele que se colocava entre Deus e o povo, representava o povo diante de Deus, representava Deus diante do povo, ele trazia ensinamento, apontava o caminho, ele cuidava do que era santo, do altar, da presença. Ou seja, sacerdócio sempre falou de acesso, de intimidade e serviço. E o que significa sacerdócio real? Pedro une duas coisas. Sacerdócio, né, acesso direto a Deus, intimidade, intercessão, e real, sacerdócio real, que fala sobre realeza, autoridade, identidade de filhos do rei. Antes, no Antigo Testamento, apenas uma linhagem específica podia ser sacerdote, como Arão e seus filhos, por exemplo. Em Cristo isso muda. Agora todo aquele que foi alcançado por Jesus tem livre acesso
a presença de Deus Pai. E então vive para refletir a imagem e semelhança do autor da vida. Contudo, embora com o acesso liberado, muitos estão presos a padrões familiares e crenças, né, geradas a partir de dores e não a partir de quem realmente elas são. E essas pessoas estão sobrevivendo em um quarto escuro. Elas não estão conseguindo acessar. E aí a gente pode ler em Provérbios 4:23, nos lembrando algo, né? Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Olha que forte. Em outra versão, diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E uma última versão fala, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, aquilo que entrou no meu coração, eu penso. Meu pensamento gera sentimentos, que geram ações e que geram resultados. Só quando vamos limpando o nosso coração e curando a nossa alma, é que passamos a ter sucesso no acesso às revelações, à verdade, ao Pai. E para isso, ter alguém para caminhar com você é essencial. Você não precisa depender de alguém para decidir caminhar, tampouco precisa andar sozinha. E como filha que já limpou e continua limpando o coração e curando a alma, das inverdades que eu acreditei sobre quem eu sou, a partir desse meu acesso à minha identidade real, me coloco a serviço do reino, como sacerdócio real. Eu decidi oferecer a minha própria vida, né, como sacrifício vivo. Como eu fiz isso? Abrindo mão de amar mais as minhas dores e as minhas questões, as questões do meu sistema familiar, e rompê-los para amar a Cristo servindo pessoas. Eu escolhi olhar para a minha história, permitir a cura e ir para a vida e servir ao reino com a minha própria vida, amando pessoas e, como Paulo diz, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, me faço ponte para o seu acesso ao Pai, te auxiliando a ver, trazendo inclusão, ordem e equilíbrio para que a sua vida possa fluir. Na identidade de filhos, não lutamos, fluímos. Sim, não sobrevivemos, vivemos. Não somos mais escravos, mas filhos. Se isso gera descanso no seu coração, saiba, tudo o que eu faço é submetido à palavra. Tudo o que eu faço é submetido à palavra, à oração e ao Espírito Santo. Nada aqui substitui Deus. Tudo aqui aponta para Ele. Tudo é de Deus. A diferença está em quem usa aquilo que Ele criou. E se promove reconciliação entre os filhos e o Pai, então estamos a serviço do Reino. Bem-vinda à mesa, irmã.